Eu chamo-me Filipa Leão, tenho 39 anos, sou residente aqui no Porto Santo e natural de cá do Porto Santo. Já tenho uma filha de 6 anos, um marido também, que não é de cá, é de Bragança. E, a nível profissional, já trabalho aqui na Câmara há 5 anos. Licenciei-me em Gestão do Património, mas nunca trabalhei nessa área e agora atualmente estou a desempenhar funções em património, aqui no Gabinete da Cultura da Câmara Municipal do Porto Santo. Os meus pais também são de cá, e os meus avós, e os meus bisavós, a nossa família é toda de cá. Não tenho conhecimento de antepassados de fora do Porto Santo e residimos todos cá. Os meus avós já não são vivos, os meus pais já têm alguma idade, estão um pouco debilitados de saúde, mas pronto. Os meus pais trabalhavam na função pública, o meu pai trabalhava na Câmara Municipal e a minha mãe no Centro de Saúde. Mas o meu pai sempre esteve muito ligado à pesca tradicional, porque o meu avô era pescador. E então o meu pai sempre, desde os 9 anos, que esteve ligado à pesca tradicional. Não se modernizou. A senhora chegou a participar de alguma pesca junto com o pai ou o avô? Não, com o meu avô não, porque nem eu conheci. Mas com o meu pai, ele ainda tem o barco de pesca, costumava vê-lo a chegar da pesca, íamos ver o peixe que ele trazia e o marisco. Cheguei a ver a preparar as redes, a cozer as redes, que às vezes rasgavam-se, a preparar o troll, que é um tipo de pesca com anzol numa banheira. Também fazem, penso que na Nazaré, esse tipo de pesca, mas agora acho que não existe. Mas à pesca não, nunca fui. O meu pai pescava com carretes manuais, agora é tudo carretes automáticos, tem sonda no barco, mas esse é mesmo a pescaria mais tradicional, com varas para a pesca do gaiado e do atum, e de outro peixe também, que eles chamam aqui o peixe fino. Eu estudei aqui até o 12º ano, e depois candidatei-me à universidade e entrei no Instituto Politécnico do Porto, na Escola Superior de Educação, no curso de Gestão de Património. E morei lá 4 anos. Depois, o meu curso eram 5 anos, tinha a possibilidade de fazer um estágio académico lá, mas consegui fazer aqui na Câmara, porque era a área onde eu queria estar, e era no sítio que eu queria estar e trabalhar. E fiz aqui o estágio. Fiz o curso em 4 anos e depois regressei. Só 4 anos fora e depois voltou? Sim, o 5º ano, fazia o estágio aqui, depois ia lá só para fazer alguma ponte com a orientadora de estágio, mas depois fazia aqui. A gestão do património aqui no Porto Santo, eu penso que já há muita coisa feita, já há muito trabalho desenvolvido, mas ainda tem muito trabalho para desenvolver, que é essa parte que eu espero ser eu a fazer, porque nós somos muito ricos em património cultural e ambiental também, e penso que isso é muito importante nós apostarmos nessa área, porque é o património que nos distingue dos outros povos, e o Porto Santo é muito rico e ainda tem muito que explorar nessa área. Ainda temos que trabalhar muito essa área para não perdermos a nossa história, a história dos nossos pais e dos nossos avós. Tem sido com diversos grupos de trabalho, nomeadamente na parte ambiental, na parte da cultura e o grupo folclórico, outras associações que estejam intimamente ligadas têm feito muito para conseguir recuperar as histórias. Nós temos também incidido muito na Universidade Sénior, porque já tem pessoas com alguma idade e alguma sabedoria que nos vão conseguindo transmitir coisas que nós já não vivemos na minha idade. Por exemplo, agora vamos festejar o São João. O São João está muito diferente do que era antigamente. Portanto, antigamente as pessoas festejavam em casa, depois passou-se a festejar
a começar com os festejos na Capela da Graça, e agora os festejos são maioritariamente aqui no centro da cidade, e são as festas do concelho, e as pessoas acabam já por não festejar tanto em casa como antigamente, e já não há tanto aquela história de, por exemplo, fazer as fogueiras em casa. Há uma fogueira grande aqui, junto ao cais, e as pessoas já não fazem em casa. Antes tinham fogueiras em cada casa. As pessoas faziam as fogueiras e juntavam os seus amigos e familiares em casa e faziam as fogueiras, faziam a comida em casa. Hoje em dia a tradição é mais comermos na festa, porque existem locais que servem a comida tradicional daqui do São João, e as pessoas juntam-se mais aqui no centro da cidade. Tornou-se uma festa maior, mais ampla. É também a festa do concelho, né? Então ela acaba sendo também uma festa maior, de fato. Sim, sim. Normalmente são 5 a 6 dias de festa, com muita gente, atrai muita gente, porque há muita animação, é numa altura agradável, costuma estar bom tempo, e as pessoas gostam de vir ao Porto Santo, porque são as nossas... é a nossa festa principal, tirando as festas católicas. Existe uma relação entre, por exemplo, a Universidade Sênior e a escola, no sentido de passar esse conhecimento para os alunos? Eu penso que sim, que existe. Eu penso que eu não estou dentro da Universidade Sénior, mas no trabalho que vejo que eles fazem, eu penso que sim, que há uma ligação entre eles. Também é importante que exista essa ligação, que é isso que nós também pretendemos. A Câmara pretende ter uma ligação também com a escola para conseguirmos transmitir alguns conhecimentos que eles não têm acesso, conhecimentos do passado. Nós vamos iniciar já iniciamos um projeto de recolha de património imaterial, em que vamos tentar ouvir ao máximo pessoas possível para recolher o máximo de informação possível, porque essa informação existe, mas temos que ter documentada para que, se os mais velhos morrerem, nós continuarmos a ter acesso, porque nós vamos sabendo, mesmo sem a documentação, vamos sabendo, mas pode-se perder algum pormenor ou outro, que é sempre importante não deixarmos perder. Eu acho que há uma parte que me interessa muito, que é as superstições que as pessoas tinham, as rezas que faziam, usavam também certos objetos para conseguir esses pedidos, sortes, que chamam sortes. Eu acho que isso é interessante, porque as pessoas acreditam, é algo que as pessoas acreditam que acontecia, e realmente parece que acontecia. Tem rezas e curas, e acho que isso é muito interessante, e era a vida deles, era no que eles acreditavam, porque nós vivemos numa ilha, somos isolados, temos dupla insularidade, e houve muitas dificuldades, e eles tiveram que se basear em alguma coisa para sobreviver, e penso que as crenças eram muito importantes para eles. Houve muita seca, eles também tinham que desenvolver outras técnicas e outra maneira de viver para conseguir ultrapassar as dificuldades que tínhamos cá. E penso que se baseavam nisso. E essas crenças ainda têm? Muito dessas crenças? Isso ainda permanece? Algumas coisas. Eu acho que já não se acredita tanto. Acho que com o desenvolvimento e o crescimento, a abertura que nós temos, já não vivemos praticamente no Porto Santo, não é? Já conhecemos mais. Acho que se perde um pouco. Acho que nem toda a gente acredita. Acho que mais os mais velhos, algumas pessoas novas, sim, mas é pena, porque isso vai acabar por desaparecer. Se nós não fizermos nada, vai acabar por desaparecer.
que existe aqui uma cura, não sei se vocês já ouviram falar, que é do mal olhado, que é que a pessoa, alguém que inveja algo que temos ou como somos, e então existe uma cura do olhado, e haviam pessoas que curavam desse mal, que agora que eu tenha conhecimento já não existe ninguém. Nós sabemos como é que se faz, mas também não sei se temos o poder de o fazer. Já existem 2 projetos para recuperação de moinhos de vento. Os 3 da Portela vão ser alvo de recuperação, e também temos um para vamos recuperar, porque ele está um pouco degradado, e vamos musealizar um museu, identificar as peças e no fundo dar uma pequena explicação do que é que pretendemos, do que é o Moinho Vento. E também temos o projeto do Centro Interpretativo do Património Rural, que inclui os moinhos de vento e tudo os artefactos e as atividades ligadas principalmente à agricultura. Esse centro está sendo construído, ele ainda não existe? Não, já existe o espaço, nós estamos a fazer uma candidatura para conseguir implementar o centro interpretativo. Portanto, temos a casa, a primeira, Casa Museu Cristóvão Colombo, que é toda ela baseada nos descobrimentos portugueses, nos feitos dos portugueses na epopeia dos descobrimentos, e na vida de Cristóvão Colombo no Porto Santo e um pouco na vida dele. A Casa Museu Colombo também tem uma parte que eu gosto muito, que é uma sala dedicada a uma recolha de moedas e artefactos que descobriram aqui perto de um navio holandês que afundou. E acho que isso é também muito interessante, porque o navio passou aqui, deixou riqueza, algo aconteceu, existe história. Aqui a Casa Jorge Bruno do Canto, foi um cineasta, ainda tem família cá, ainda tem uma sobrinha cá, que eu tenho o prazer de conhecer. Foi uma pessoa que eu não conheci, mas o meu pai trabalhou com ele, viveu na casa dele, e acho que foi uma pessoa que deu muito ao Porto Santo. Era proprietário de onde atualmente é a Fundação, o Lar de Idosos. Acho que foi uma pessoa que ajudou, penso que teve um contributo grande aqui no Porto Santo, porque também era famoso, não é? Era simpático, segundo o que sei. Depois temos o Museu Cardina. É um projeto individual de uma pessoa que tem muito gosto pela cultura do Porto Santo, que é uma pessoa que sabe fazer tudo com as suas próprias mãos, que faz réplicas de moinhos de vento, faz réplicas de fontenários, faz tudo com as suas mãos, que eu acho que é muito bom. E que valoriza o que é nosso e que faz grande parte da nossa história e que não deixa morrer, e vai tudo o que apanha, vai comprando e vai colocando no seu museu, que no fundo é o que conta a nossa história um pouco mais moderna após os descobrimentos, não é? Conta como é que foi a agricultura, como é que foi a pesca, como é que foi a água, como funcionou tudo até aos nossos dias, como sobreviveram os porto-santenses aqui no Porto Santo. Depois temos também a Casa da Serra, que também é um projeto do Sr. Lomelino, também é uma pessoa que tem muito gosto em preservar o seu património. Tem uma casa de pedra, onde recriou o dia-a-dia da Casa Porto-Santense, da estrutura da Casa Porto-Santense, que arquitetonicamente só tem 3 divisões, ao contrário das nossas, que hoje em dia são bem mais, e que tem os
os móveis, tem o lar, como chamávamos antigamente, tem a casa toda montada como as casas de antigamente tinham aqui, e que também ajuda muito a preservar o que é nosso, que é o mais importante, porque hoje em dia as nossas casas não são assim, nem nós conseguiríamos viver assim. Também temos um projeto aqui a desenvolver com a Câmara Municipal, também está a desenvolver um projeto de recuperação dos fontenários que não estão em mau estado. Eu penso que será só para manter os arranjos, melhorar a parte, a estrutura, porque eles não estão degradados, alguns com pequenas falhas, mas nada de especial. Mas que também são importantes para a nossa história, porque não havia água canalizada e as pessoas iam pescar aos fontenários. Muito importante, carregavam baldes de água às costas para poder ter água em casa. Nós temos, existem já algumas rotas e mapas que estão identificados, assim como nos sites que fazem propaganda ao Porto Santo e à visita do Porto Santo. As agências de viagens também têm, que fazem divulgação destes sítios que se mantêm, principalmente os que são projetos próprios, como a Casa da Serra e o Museu Cardina, que estão abertos mais durante a época maio, novembro, porque até novembro, maio, abril, maio, não temos tanto turismo e por vezes estão fechados, não estão abertos ao público, porque ainda há muito a desenvolver na parte de turismo de inverno. Mas sim, penso que está bem divulgado. Continuamos sempre a divulgar, também faz parte desse papel da Câmara também, ajudar a promover os edifícios e a cultura que temos. E como é que a senhora vê a questão da reserva da biosfera do Porto Santo e a questão cultural? Eu acho que é muito importante. Acho que o Porto Santo teve o galardão que merecia, porque acho que somos muito ricos em tudo. Temos património histórico, como já disse, património ambiental. Também o Porto Santo é extremamente rico, tem uma história também rica e penso que isso, a nível cultural, traz muitos benefícios para a ilha. É também um cartaz, é também um chamariz para o turismo. Saber que o Porto Santo é a reserva da biosfera e que tem todos estes projetos para manter a ilha o mais tradicional possível, para manter o mais natural possível, e temos também projetos a nível ambiental para os carros elétricos, e isso tudo contribui para a nossa cultura, não é? E para a atratividade do turismo. Acho que, no fundo, é um galardão para a ilha toda. É saber que não é uma parte específica da ilha, mas que a ilha toda ela é natural, toda ela é única. E acho que isso é um grande contributo para o Porto Santo, porque, no fundo, a reserva da biosfera pega em tudo, desde as tradições, desde a história, desde do nosso meio ambiente, do modo de vida que as pessoas tinham, do que temos hoje em dia, da nossa praia, do nosso sossego, da nossa tranquilidade, e está tudo dentro de um pacote de coisas boas. Eu gostava que o Porto Santo ficasse assim. Onde eu vivesse tranquila, segura, feliz. Gostava que o Porto Santo pudesse ter mais desenvolvimento e mais crescimento económico, mas gostava que ele se mantivesse assim, típico, que não gostaria de ver grandes construções
no Porto Santo, porque acho que não faz parte do nosso meio, do nosso ambiente, mas reconheço que precisamos de mais pessoas, precisamos de mais trabalhos, precisamos de um pouco mais movimento para conseguirmos ter o Porto Santo no inverno como é no verão, com muita gente a nos visitar, porque temos muito bom tempo, sempre. Pode chover, pode fazer algum frio, mas em todo lado faz. E eu, acima de tudo, eu acho que o Porto Santo é o sítio mais seguro do mundo para vivermos e para estarmos bem, porque podemos ir à praia todos os dias, se quisermos, porque a praia é mesmo ali. Podemos ir visitar os pais, porque a casa é mesmo ali. E temos um conjunto de situações que em muitos sítios não existe, como nas grandes cidades, em que não temos tudo à mão e que perdemos imenso tempo em transportes, e aqui não. Para mim o Porto Santo significa mesmo o que eu acabei de dizer, que é o sossego, a segurança, a felicidade, o bem-estar, a qualidade de vida. Eu acho que aqui vivemos bem e estamos bem.